Olá, meus amigos, bem-vindos vocês ao nosso Notícia Internacional, aqui Notícias do Momento, edição para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo no mundo e não passar vergonha. Então vem com a gente aqui, vamos lá diretamente dos nossos estúdios, aqui a gente vai falando tudinho que você precisa saber, então vai ficando conosco, vamos lá acompanhar agora as últimas notícias e atualizações desta terça-feira aqui, dia especial. Nessa terça-feira que estamos aqui com o nosso cartaz Notícias do Momento, edição internacional, né? E depois em seguida nós temos também a edição nacional, que vai ser aqui sobre o Eduardo Bolsonaro, que disse que o Trump pode voltar com a lei Magnitsky, né? Pode ser, e também nosso Música e Oração todos os dias e os vídeos que a gente já colocou aí. O que acontecerá com os não despertos, né? Olha aí, um vídeo muito bonito. E quais os eventos que podem acontecer agora também com o professor Paulo Cassiano. Amanhã à noite, uma live inédita, às 19h30, nessa quarta-feira, dia 8, com o professor Paulo Cassiano. Vai bombar muita coisa aí. Também um café que a gente está preparando e outras mais aí. Vamos lá direto. Despeço do Aquário, também tivemos uma live ontem. Em Lisboa, Portugal, dia 31 de maio, nossos eventos que vão acontecer ali em Lisboa, tá? Participe aí, tá ali a nossa proposta. Internacional, atenção, produção chegando na tela. O que está acontecendo? Trump quer o Estreito de Hormuz reaberto nessa terça-feira e diz que tomaria o petróleo lá do Estreito, ou seja, eles iam tomar conta do Irã. O Irã inteiro pode ser tomado amanhã, diz o presidente americano. Um dia após impor um prazo para a abertura de Hormuz, Donald Trump volta a ameaçar Irã e diz que poderia entrar, né, nas próximas horas ali para completar o serviço que foi feito ali, tá? E Trump dá prazo ao Irã até as 21 horas dessa terça-feira e afirma que os Estados Unidos podem destruir o país em uma noite. Esse dia pode ser amanhã, a partir de terça-feira, né? Eles estão planejando essa entrada ali no Irã, entrada com todas as forças. E Israel também acaba com o chefe da inteligência iraniana em novo bombardeio que está acontecendo ali em breve. E Israel mostra a força e derruba o topo da inteligência iraniana em operação de alto impacto. Acabou mais um general aí que é abatido, um general do Irã que está já encerrado as suas atividades na terra aqui, né? Já ganhou a seu passaporte para o espaço. E a embaixada do Irã publicou no X que perdeu as chaves após uma postagem do presidente Trump exigindo a abertura do estreito, ou seja, estão fazendo deboche com eles, que eles não têm mais a chave, né? Eles perderam a chave, eles não vão reabrir, ou seja, eles não vão reabrir o estreito ali e vai ter complicado o negócio, né? E diz aqui também que Trump diz que os Estados Unidos pode cobrar pedágio de navio se tomarem controle do Estreito de Hormuz. Aí começa o pedágio, vai para os Estados Unidos, né? Em proposta eleva atenção em meio a negociações do cessar-fogo que está ali. E proposta também do Bahrein autoriza uma ação naval para reabrir o Estreito de Hormuz. Espera-se que esse projeto, agora que seja votado na ONU, seja votado nessa sexta-feira, reabra essa passagem importante do petróleo do mundo todo. Israel ataca também o principal complexo petroquímico do Irã, muitos ataques ali do Israel sobre o Irã. E ao mesmo tempo, o Irã deixa ao menos 4 pessoas abatidas em Haifa, no norte de Israel. Eles estão atacando alvos ainda em cima dessas condições. Irã recusa a proposta de cessar fogo temporário e dizem que eles não vão abrir o Estreito de Hormuz, ou seja, a partir desta terça-feira à noite é o momento em que o presidente americano tem o aval, né, já garantido para fazer o que precisa fazer, as suas ações lá dentro. Aí o Trump também rejeita cessar fogo e o Irã afirma que responderá quando necessário. Tá? Estados Unidos divulgam imagens da operação que eliminou inimigos e garantiu o resgate do piloto do F-15. Né? Eles conseguiram restituir os 2 pilotos do F-15, foi uma operação de salvamento assim, histórica. Tá? Então, foi muito bem sucedida, parabéns aos americanos que conseguiram fazer isso de uma maneira muito, muito fácil. Tranquila, né? Tranquila não foi fácil. Eles mobilizaram 150 aviões e perderam 2 Hércules e 2 aviões caças. Então, eles tiveram uma grande perda, né, financeira, mas conseguiram resgatar o piloto, o que parece que seja mais importante. Né? Plantão Diário do Brasil Notícias.
Irã acaba de atacar Israel, Kuwait e Emirados Árabes depois de ultimato de Trump. Eles continuam atacando ali, né? Israel também ataca o maior complexo petroquímico do Irã. Eles estão se destruindo mutuamente. O ministro de Defesa de Israel afirmou que eles estão continuando fazendo as ações dessa dentro do Irã, ali, né? As ações de destruição. E o Trump disse que esse prazo de terça-feira para fechar acordo é definitivo, não tem outro prazo, é o último. A partir dali eles vão meter bala mesmo, né? E nova escalada de tensão, as novas declarações de Trump que deveriam preocupar o Irã. Ele falou que vai fazer muitas coisas, né, sobre isso aí. Aqui, plantão Diário do Brasil, notícias, Irã acaba de atacar e executou nessa segunda-feira muitas pequenas ações contra Israel, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. E então, o que a Casa Branca noticiou oficialmente é isso que está na tela aí, que as instalações núcleares do Irã foram destruídas, e qualquer sugestão em contrário são notícias falsas, não tem mais nada lá, acabou tudo destruído, né? Tudo destruído, tá? E o Irã praticamente acabou, tudo que eles tinham de força e poder já acabou mesmo há tempo, não tem mais, o Irã já se foi, né? Não tem mais força nenhuma, força naval, porque eles têm alguns foguetes ainda que estão ali tentando, né, fazer alguma ação. Então, o Trump disse que uma civilização inteira vai partir esta noite, uma civilização inteira partirá esta noite para nunca mais voltar. Vamos descobrir essa noite um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. É exatamente isso que ele falou, né? Vamos descobrir essa noite um dos momentos mais importantes da complexa história do mundo, ou seja, ele está afirmando que algo muito grande deve acontecer, e eu vou fazer um vídeo amanhã do nosso café com o Luciano César sobre isso, e esse café vai dizer exatamente essas ações aí que estamos falando aí, né? Irã também diz que vai cortar os cabos submarinos do Golfo que fornecem conectividade global à internet. E aqui está a foto dos cabos, né? Que estão mergulhados ali e passam no Estreito de Hormuz. Então, eles que vão cortar os cabos submarinos do Golfo que provê. Então, esses cabos serão cortados e a internet deve ter alterações no mundo, especialmente nessa região de condução para ali a Ásia, né? E o Irã ameaçou também com aniquilação completa e total do data center Stargate da OpenAI, avaliado em 30 bilhões de dólares em Abu Dhabi. É um Star Center muito importante. Eles disseram que tem condições de atacar lá e fazer alguma coisa, né? Eu não sei como é que eles vão fazer isso, mas eles estão ameaçando, né? Com essa aniquilação total desse data center Stargate da OpenAI. Então, também mais essa, projetem atingir uma refinaria de petróleo em Duhok, no Kurdistão iraquiano, e o menor incêndio pode ser visto. Ataques aéreos maciços dos Estados Unidos e Israel ao aeroporto de Mehrabad, no oeste do Irã, né? Continuam os ataques fortes sobre eles, né? E chinês grava vídeo ensinando o Irã a abater caças norte-americanos. Vídeo postado com legendas em persa mostra o passo a passo de como a tecnologia iraniana pode derrubar jatos de combate, né? Então, o chinês, né? Então, veja como eles estão conspirando contra, né? Então, OPEP mais concorda em OPEP e seus aliados, né, concordam em aumentar a produção de petróleo diante do conflito. Então, eles querem aumentar a quantidade de petróleo, que está próxima a $120 por barril, com o conflito no Oriente Médio. Trump, uma coletiva do Trump sobre o resgate no Irã, com tradução, então falou que feliz véspera da usina elétrica e da ponte, congressista, ou seja, eles vão atacar as pontes, usinas elétricas, essa noite vai ser quente a coisa, como é que vai ser o que virá, né? Então, se preparem, porque notícias fortes e quentes estão sendo preparadas para esta mesma noite. E o Irã continua a zombar do prazo imposto por Trump. 20 horas não é um horário muito bom. Você poderia mudar para entre 13 e 14 horas, ou se possível, entre 1 e 2 da manhã? Agradeço a sua atenção a esse assunto importante, né? Isso foi publicado para a Embaixada do Irã no Zimbábue.
Continua tirando o sarro mesmo daquilo que o americano está fazendo. E a hora do apocalipse, americanos foram vistos sobrevoando uma importante base aérea, os aviões do apocalipse, né, que são esses aviões americanos Jumbo, e da Força Aérea do Nebraska, nessa segunda-feira, poucas horas antes do prazo estipulado pelo presidente Trump para que o Irã aceite esse acordo de paz. E a agenda do presidente americano na Casa Branca acaba de ser divulgada às vésperas do prazo final, né, para usinas e pontes iranianas. Então, fala que às 16 horas tem reuniões e às 19 horas jantar com o embaixador dos Estados Unidos na Índia. O tempo está se esgotando para o Irã. A imagem revela crateras em estrada após a operação militar dos Estados Unidos. As crateras foram os carros que foram atingidos, né? Então, assim, a tecnologia militar, como pilotos americanos abatidos ficam invisíveis e conectados atrás das linhas inimigas. Como é que eles conseguem, através desse telefone que eles têm na mochila ali, um telefone para pedir socorro, né? Então, é sério mesmo, isso está com uma tecnologia nova, que eles conseguem ficar isentos do radar dos inimigos. E o Irã exorta os jovens a protegerem as centrais elétricas com cadeias humanas, enquanto o presidente dos Estados Unidos ameaça com ataques. Tá? Então, aqui conta o que o piloto americano resgatado conseguiu fazer, que após a queda do caça, né, que ele teve que escalar uma montanha de 2.000 metros e se esconder numa fenda, entre as rochas, uma fenda que conseguiu ser seu momento de proteção. Ele se escondeu enquanto os guardas iranianos estavam atrás dele, mas ele conseguiu ser resgatado, felizmente. Está aí o piloto, né? Parabéns aí, um grande herói que provavelmente vai sair algum filme sobre isso em breves tempos aí. Bom, aqui diz assim: caro Irã, eu não sou o Obama, né? Eu não sou o Obama, ele vai fazer a diferença e ele vai fazer a limpeza que precisa ser feita ali nos momentos seguintes. Coreia do Sul planeja criar novas rotas para o petróleo pelo Mar Vermelho. O Ministério informou nessa segunda-feira que o número de embarcações da Coreia do Sul pode aumentar. Estão encontrando tentativa de encontrar outras rotas para transporte de petróleo no mundo. Pentágono quase dobra a previsão de compra de caças F-35 em orçamento de 2027. O presidente busca a aprovação do Congresso para 1,5 trilhão em gastos de defesa. E após a UCR, o conflito com o Irã potencializa as revoluções dos drones marítimos. E cada vez mais embarcações não tripuladas são vistas como o futuro dos confrontos navais. E após a Espanha e a Itália, a Áustria também fecha espaço aéreo para a missão dos Estados Unidos contra o Irã. Então, olha, veja só que ali o bombardeiro B-1 que está chegando e atrás o B-52, né? Então, Espanha, Itália, Áustria também está fechando espaço aéreo para a missão dos Estados Unidos contra o Irã. Então, até o momento que está aberto é só Portugal, né, e Inglaterra. A China diz que está pronta para cooperar com a RU para reduzir a tensão no Oriente Médio. E Irã chega ao 37º dia sem internet e bate recorde de apagão virtual. Ou seja, a luz não está chegando já lá há bastante tempo. Aqui vamos agora à América. Na cidade do Panamá, provocou um estouro numa ponte, provocou um grande incêndio que se espalhou para 2 unidades de armazenamento na instalação de tanques. Relato de feridos, mas uma explosão em um petroleiro perto da Ponte das Américas. O petroleiro estourou, né, e provocou um grande incêndio ali nessa unidade do Panamá. Então eles falam que isso aí foi acidente, não foi nada, não foi nenhum atente, né? Bom, aqui de última hora também, notícia da inteligência americana: Estados Unidos emitem alerta à Europa sobre acesso a bases militares. E Marco Rubio afirma que se a Europa restringir o uso que os Estados Unidos fazem das bases que financia e opera, Washington deveria considerar fechá-las e retirar as suas tropas. Se a Europa não nos permitir usar as bases que guarnecemos e financiamos, devemos fechá-las. E é por isso que ele vai fechar as bases da Europa também, porque a Europa não está mais permitindo que eles pousem ali com seus aviões.
E diz assim, qual é os países que ficarão sem energia primeiro, quando houver o racionamento de energia? Então, vemos aqui alguns países como a Alemanha, Reino Unido, Índia, Japão, South Korea, Singapura. Então, tem a probabilidade aqui porque eles não têm gasolina, não tem quase nada, então a probabilidade deles fecharem antes que os outros. Então, é um gráfico que dá para ser estudado aí, os países que são dependentes totalmente da gasolina externa. E aqui também, diversas pizzarias próximas ao Pentágono estão relatando um movimento acima da média, ou seja, eles estão em reuniões até altas horas no Pentágono e acabam pedindo daí uma pizza para que acabam alimentando o pessoal que está ali fazendo a madrugada, né? Eles façam essa medida das pizzas no Pentágono. E também a Bolsa de Valores está perdendo muitas ações aqui, quase $1 trilhão já foi perdido só nesta manhã de hoje. As ações das empresas estão literalmente despencando, né? E a França retirou oficialmente todas as suas reservas de ouro do Banco da Reserva Federal de Nova York. Ou seja, a França depositava ali como custódia, né? Deixava ali reservado. Agora está tirando porque sabe que estão em conflito. E aqui vemos agora um charge, né? Um charge do loirão, que é pintado de cabelo de preto, que é o Mad, né? É muito bonito essa charge aí. Stop it, pare com isso, né? A gente acaba fazendo... presidente Trump e a primeira-dama participam do coelho de Páscoa na Casa Branca, e botaram um coelhinho gigante ali, e se nos anos passados o coelho que sempre apareceu era branco, esse ano o coelho é castanho. Nós sabemos que um coelho branco representa Alice no País das Maravilhas, né? E era dos túneis e tudo que existia lá por baixo. Bom, são apenas enigmas que são deixados ali. O presidente Trump acaba de dar o alarme, mais de 320 mil pequenos, né, ou seja, 9% de todos os recém-nascidos dos Estados Unidos nasceram de mães imigrantes ilegais ou temporárias. Ou seja, os Estados Unidos está sendo invadido mesmo por pessoas que estão fazendo o nascimento dentro do país e que não são legais, são imigrantes ilegais, e eles têm que ser repatriados para os seus países, conforme diz a lei americana, que não permite que isso aconteça, né? Bom, aqui também falamos que as empresas de farmácia faturam $60 bilhões por ano vendendo essas canetinhas aí, né? Mas faturam $500 bilhões por ano vendendo os remédios para tratar os danos causados pelos mesmos. Então eles ganham duas vezes, ganham na venda do negocinho, depois ganham na cura do negocinho através disso aí. Quem fala isso é o secretário de saúde americano Robert Kennedy Jr. Veja, essa é a moral da história, eles conseguem fazer todas essas maldades aí. E aqui também notícia importante, então, deixa eu olhar aqui, ó. O ex-procurador interino Todd Blanche afirma que o Departamento de Justiça já divulgou todos os arquivos relacionados ao caso Epstein e que não mudará de ideia sobre o assunto, tá? Aqui uma procuradora brasileira, né, diz que a criança não pertence à família, a procuradora do Ministério Público, ou seja, defende que os filhos não pertencem aos pais, mas sim ao Estado, né? Veja só onde nós chegamos, ou seja, eu tenho uma família, tenho um filho, ele não pertence à minha família, pertence ao Estado, ao barbudinho, né? Que faça tudo com ele. O que é isso, gente? O que é isso? Que absurdo isso, eu vou te contar. Não se pode uma coisa dessa. A gente falou sobre isso também, que foi descoberto nos túneis ali dos Estados Unidos. Eu mostrei essa imagem, o pessoal ficou apavorado do que a gente está vendo aí, mas é exatamente assim, né? Bom, não posso falar muito, comentar sobre isso, né? Bom, aqui também, homens com menos de 45 anos vão precisar de autorização militar para deixar a Alemanha por mais de 3 meses. A Alemanha está se preparando também para esse conflito. E aqui no porto de Rotterdam, nas Holandas, fala que é o maior porto exportador de seres humanos que existem, dos pequeninos. Então fala esse texto, diz que o planeta Terra é uma fazenda, e isso é uma das maneiras de transportar a sua comida. Eles transportam a comida dos reptilianos através desses
portos, aí, especialmente Rotterdam, na Holanda, e outros mais, Santos, no Brasil, Rio de Janeiro, eles transportam a comida para essas elites mundiais que precisam dessa comida que se chama nossos pequenos anjinhos, né? Então, muito triste isso, muito triste, mas a gente pede a Deus que isso tudo tenha fim, que agora, a partir de agora, comece a ter justamente a justiça divina acontecendo como nós queríamos. Aqui tem também uma explicação sobre os túneis, né? Que existem túneis que podem se estender, que entram lá nos Estados Unidos e vão até o sul da América do Sul, passando pela América Central, Amazônia, e são túneis lá. Inclusive, muitos desses túneis têm os trens chamados de maglev, que correm a uma velocidade de 1.600 km por hora, né? Então, por aqui que passam adultos entre os 4 continentes sem aparecer nos radares, e a manada não sabe de nada, né? Entendeu por que não podemos explorar certos lugares? Porque existem esses túneis aí que tem alta velocidade, você pode ir de uma ponta a outra da América do Norte, por exemplo, de Nova York à Califórnia, você pode ir em menos de uma hora, com o trem maglev, é mais rápido que avião, é mais rápido que avião, 1 hora mais ou menos para você cruzar essa distância incrível. Olha só o que eles fizeram, né? Tudo isso para levar comida para os malignos reptilianos, vou te contar, né? Que coisa de louco, bom. Então eu vou deixar, então, tá aqui a pirâmide de poder, tá aqui, ó, isso aqui que a gente entender o que acontece, né? Que lá em cima está o controle dos seres trevosos, que comanda as famílias reais, que comanda daí o Vaticano, como a sociedade secreta, os Rothschild, que comanda os líderes mundiais e que comanda o povo. E comanda os artistas, né? Os artistas aí comandam o povo. Ou seja, essa escala real que está acontecendo no mundo todo, né? Nessa cúpula, dessa elite maligna que trabalhou para as trevas ao longo de tantos séculos. A gente tem outros assuntos que eu vou deixar para outro momento, então isso choca mesmo com a gente, né? Nós teremos aí logo em seguida a notícia nacional, que vai vir na edição nacional, com maiores detalhes sobre aquilo que vai acontecer aqui também no Brasil. E amanhã, no nosso café com o Luciano César, que vai de manhã cedo ao ar, vamos tratar os últimos assuntos sobre, especialmente essa frase que o presidente americano trouxe, dizendo que esta noite, né, que seria nesta noite de terça-feira, de ontem para hoje, uma nação iria ser abatida, né? Vamos ver de fato o que vai acontecer, tá? Eu deixo para vocês um nosso abraço carinhoso, vai deixando seu like aí. Um abraço, a luz venceu, um beijo a todos aí.